essa questão, eu quero até começar essa discussão com a primeira imagem que a gente selecionou aqui para o programa, para a gente, inspirado nessa imagem, começar a discussão. Qual a igreja certa? Nós, cristãos evangélicos, temos uma multiplicidade de alternativas para frequentarmos igreja. Qual é a igreja certa para eu frequentar? Fique à vontade. Eu gostaria de começar falando, não qual a igreja certa para congregar, mas falando que precisa de uma igreja para congregar. Sim, sim. Porque eu creio que nos nossos dias também tem ocorrido muito o fenômeno dos chamados desigrejados. Antigamente a gente chamava de desviado, mas atualmente mudou um pouco um termo para ficar mais politicamente correto. São hoje chamados de desigrejados e o desigrejado, assim como o ateu, o desigrejado está congregando numa não igreja. Igual o ateu fala que não crê, mas ele crê que não crê. Uhum. Ele então, tem a fé dele, né? Tem a fé dele de não crer. Assim também o desigrejado está congregando numa igreja não convencional, numa igreja não ortodoxa, que se ele é cristão, todo cristão tem a necessidade de estudar a Bíblia, tem a necessidade de ter comunhão com outros irmãos. Então, na verdade, o desigrejado, ele tem uma igreja subjetiva, uma igreja muito pessoal e que não é a igreja bíblica. Porque a igreja bíblica é a igreja que tem um paradigma apresentado no Novo Testamento. Uhum. Então, eu gostaria até de lembrar também que nós, cristãos bíblicos, nós não somos de alguma denominação ou de alguma confissão religiosa atual, mas nós somos exatamente da igreja que nós viemos reunindo em Atos, no capítulo 2. Eles estavam reunidos ali em Jerusalém quando eles receberam o Espírito Santo. Então, a igreja, o nosso modelo é aquela igreja. Então, hoje, o que nós precisamos é congregar, não podemos deixar de congregar. Inclusive, está escrito em Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Eu sou pastor há 28 anos, fiz 28 anos sábado passado, e tenho visto nesses 28 anos que todos nós, quando pensamos que não precisamos de igreja, que não precisamos congregar, nós vamos enfraquecendo espiritualmente. Então, a igreja é muito importante. Pastor Juliano, tem uma pessoa que mandou, o começo do celular é 9571, prefixo 81. Olha, tem que descobrir. Eu vou pedir a nossa produção para me ajudar aí. Olha, prefixo 27, que cidade que é, prefixo 81. Legal, a pessoa Pernambuco. Pastor Mário está cheio de chute aqui. A pessoa diz assim, sou evangélica há pouco tempo. Por exemplo, essa moça que é evangélica há pouco tempo, né? Pastor Mário já deu uma orientação aqui, olha, congregue, frequente a igreja. Mas como é que ela vai descobrir qual a melhor igreja para ela? Então, pastor Cássio, primeiro posso mandar um abraço? Por favor. Luiz e Isabela, minhas filhas, beijo, papai ama vocês. E Natália, minha esposa linda. Feliz aniversário de casamento. Hoje fazemos 10 anos de casado. Ô, louco, parabéns. Então, pastor, como o pastor Mário disse, congregar é importantíssimo. E esse tema de hoje é extremamente importante porque, como essa irmã que mandou uma mensagem agora, muita gente se angustia no coração querendo saber exatamente qual é a igreja certa. E existe a igreja certa e existem igrejas erradas, sim. A palavra de Deus fala de ensinamentos de homens e ensinamentos de demônios. Então, existem igrejas, existem congregações que a base são ensinamentos de homens e demônios. E existe a igreja certa. Qual que é a igreja certa? A igreja certa é que a base são os ensinamentos de Jesus. Jesus é a base dessa igreja. Uhum. Agora, as igrejas certas, como as de Apocalipse, as 7, existem umas mais certas do que as outras. Não sei se vocês concordam comigo. Uhum. Existem algumas mais puras, né? E muitas vezes as pessoas vão procurar a igreja e o que as pessoas querem? Muitas vezes não é aquilo que precisa ser procurado na igreja. Por exemplo, a pessoa vai, eu quero uma igreja que tem milagres, eu quero uma igreja que tem cura, eu quero uma igreja que tem dons. E nem sempre esse é o parâmetro bíblico, né? Qual que é o parâmetro bíblico? O parâmetro bíblico é exatamente a Bíblia. Então, uma igreja que ensina a Bíblia, uma igreja que não só tem cura, prosperidade,
mas que tem transformação de vida, que tem sacrifício, tem vida com Deus. Então, esses parâmetros são importantes. É a palavra de Deus que é pregada. Jesus Cristo é a base dessa igreja, né? Essa é uma igreja que prega sacrifícios, toma cruz. É uma igreja que o caminho é estreito, é uma igreja que não tem disciplina. Então, essa igreja a gente entende biblicamente que ela não é tão pura quanto a igreja extremamente bíblica. Agora, essa nossa telespectadora, ela diz que é evangélica há pouco tempo e congrega na igreja do Evangelho Quadrangular. Ela tem uma pergunta que é delicada. Ela pergunta, eu posso visitar outras igrejas? Qual é a opinião de vocês? Embora não sejam pastores dela. Eu vou dar a minha opinião pessoal e eu aproveito até para completar o que o pastor Juliano falou, que eu concordo com número, gênero e grau, com tudo que ele falou, mas quando a gente fala que tem umas igrejas mais certas do que as outras, eu também gostaria de completar que o que é certo para uma pessoa pode não ser para o outro. Por exemplo, para mim pode não ser certo ter televisão no quarto. Falar assim, não, na minha casa a televisão é na sala, o quarto não é lugar de ver televisão. Mas tem pessoas que gostam de dormir vendo televisão. Só consegue se tiver aquela luzinha acesa. Né? Exatamente. Eu tenho um cunhado meu que mora no interior, que eu fui na casa dele uma vez e ele ficava com a televisão ligada para dormir e me atrapalhava no outro quarto de dormir porque ele não desligava a televisão. E ele falava que só dormia se fosse com a televisão. Mas, então, vindo para esse assunto, nós, ao invés de nós pensarmos assim, nós temos de pensar no que é um senso comum para todos nesse programa, para nós podermos assim, ajudar você que está aí do outro lado e a nós mesmos estarmos a cada dia mais fortalecidos naquilo que nós pensamos. Então, quando o pastor Cássio perguntou, é certo visitar outra igreja? Eu vou dar a minha opinião como pastor da minha igreja. Não haveria problema visitar outra igreja, desde que a motivação fosse conhecer outros irmãos. O que eu acho que não é certo é quando a gente está numa igreja e vai numa outra igreja pensando que a outra igreja oferece algo que a nossa não tem. Porque, na verdade, eu acredito que o que nós devemos pensar nesse assunto que nós estamos vendo, refletir também, é que igreja não é lugar de nós sermos servidos, é lugar de nós servirmos a Deus. Então, quando a pessoa vai na igreja buscando ser servida, ser abençoada e não abençoar, ela está sempre insatisfeita, porque ela sempre está ouvindo falar que tem alguma igreja que oferece algo que aquela está não tem. Aí isso faz com que ela tenha a motivação de visitar outra igreja para ser abençoada de uma maneira que na dela não está sendo, e eu acredito que isso é uma inverdade, porque Deus está presente em todas. A maioria das pessoas acaba fazendo isso, buscando a igreja, como busca no self-service os pratos que mais lhe agradam. Agora, tem gente, eu já ouvi, pastores, algumas pessoas que buscam outras igrejas porque na igreja local não consegue desenvolver seu ministério. Não tem isso? Tem. Tem gente que, sei lá, por exemplo, eu já vi pessoas que são bateristas, né? Que querem ministrar no louvor, mas a igreja mais conservadora não aceita a bateria. Eu já vi pessoas que procuram a igreja que aceite baterista. Não sei. O que vocês pensam sobre isso? Nesse caso, acho que eu também gostei muito da fala do pastor Mário, quando ele disse que a igreja tem um propósito. Então, nas metáforas de igreja na Bíblia, a gente vai ver videira, que precisa dar fruto, vai ver oliveira, vai ver edifício, vai ver, né, lá em Efésios 4, que a igreja tem um propósito de edificação de serviço. Então, eu preciso ser curado na igreja, então a igreja para mim é um hospital, mas eu também sou usado pelo médico ali. Então, o que as pessoas falam muitas vezes, pastor? Eu preciso procurar uma igreja na qual eu me sinta bem. Eu acho que a preocupação tem que ser, eu preciso procurar uma igreja que foi criada com um propósito, na qual o meu propósito, o propósito da minha vida é realizado ali, naquela igreja. E ali o Senhor vai me usar e o sentir bem é importante. Eu preciso me sentir bem, mas eu vou me sentir bem a partir do momento que eu entendo o meu propósito. Essa sintonia, ali. Né? Eu acho que aí entra bem a palavra submissão. Sim. Porque eu vou entrar debaixo da missão daquela comunidade local. Porque tem muitas pessoas que estão na comunidade local, numa igreja local, e há uma rebeldia constante no coração daquela pessoa. Ela não concorda com o estilo de pregação, não concorda com a liturgia, não concorda com os ensinamentos. E de repente, por isso que ela está sendo insubmissa, porque ela não concorda com a missão e a visão que Deus deu para aquela igreja local. Né? Provavelmente ela vai procurar uma outra igreja e provavelmente ela não vai concordar de novo. Verdade. Porque ela não entendeu que
parte do sentido de igreja é submissão, é entender o tempo e o propósito de Deus. Então, no caso desse baterista, é um cara que tem um chamado, que tem um dom, mas ele precisa entender se vai ser ali, porque eu estou pensando, se naquela igreja não tem nenhum baterista, ele é único, não seria sábio da parte dele buscar uma orientação de Deus de começar algo relacionado ali, Amém. esperar um tempo, conversar com o líder, né? Ou sair. Então, se eu saio procurando o meu bem-estar, eu acho que esse não pode ser o primeiro objetivo, o primeiro critério. Tem até interessante, eu estava pesquisando na internet sobre esse assunto e eu vi uma imagem interessante, eu queria que aparecesse na tela, porque sabe que tem sites aí que você faz teste para ver qual que é a igreja mais adequada, qual a igreja evangélica mais combina com você, né? Se você entra nesse site, você clica fazer o teste, abre ali um questionário e você vai preenchendo, né, naquela escala Likert, né, de 5, concordo totalmente ou discordo totalmente, tem migrações internas. E é muito interessante, né? Qual a igreja mais combina com você? Eu lembro que quando eu fiz seminários na década de 80, um dos livros que mais me marcou foi um livro de um autor chamado Don Hasselgrave, da editora Vida Nova, chamado Plantar Igrejas, um guia para missões transculturais. Eu fiz curso de teologia com ênfase em missões e era um dos livros, textos que nós usávamos. E lá, o Don Hasselgrave, o autor desse livro, ele colocava uma realidade dos Estados Unidos muito interessante. Igrejas, por exemplo, igreja metodista, presbiteriana, batista, igrejas que são muito fortes nos Estados Unidos, e ele pegava o perfil socioeconômico médio do membro daquelas igrejas, dizendo assim que determinado tipo de igreja ou denominação de igreja atende mais quem é classe A e B, outro atende classe mais C, outro D, outro E ou E, como queiram, né? Vocês entendem que tem um pouco disso também da igreja local? Porque tem igreja, por exemplo, que o pessoal brincar, tem igreja que é cult, né? Que é dos intelectuais. O pessoal até brinca, né? A igreja que a minha filha frequenta, fala assim, ela frequenta a Lagoinha, né? Mas é uma Lagoinha bairro. Eu nem vou dizer o nome não para deixar vocês curiosos. Mas fala assim, Mariana da Lagoinha Van Gogh. Sabe por que chama Lagoinha? O pessoal brinca que é a Lagoinha Van Gogh? Porque é como se fosse VIP, né? VIP. Aí eu fico assim pensando, gente, ela frequenta essa igreja porque é perto da minha casa e ela tem amigas lá, amigos e tudo mais. Vocês acham que tem a ver isso aí? Eu já tive a oportunidade de pastorear uma igreja. Só um detalhe, viu? Pastor Mário da Lagoinha, você que não é de Belo Horizonte já ouviu falar da Lagoinha, da Igreja Batista, lá da Savassi. Você já ouviu, né? Você que não é de Belo Horizonte já ouviu falar da Savassi, né? É o ponto nobre aqui de Belo Horizonte, ele é chique, ele é Batista da Savassi. Isso. E eu fui batizado na Igreja Batista da Lagoinha, na década de 80. Tá. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu já tive a oportunidade de pastorear a igreja em locais considerados mais simples e em local mais elitizado, igual eu estou atualmente. E o que eu posso testemunhar é que o ser humano é o mesmo. Não importa... A renda. Não. Em qual status social ele se encontra. Ele é o mesmo. E o poder do Evangelho é o mesmo. Então, eu não acredito que a igreja ela pode se basear em alcançar um público-alvo de acordo com o nível social. Eu acredito que podem haver igrejas para determinados públicos, por exemplo, tem aqui em Belo Horizonte uma igreja muito voltada para a recuperação de drogados. Sim. Então, assim eu acredito, porque muitas vezes o público que está ali pode incomodar um outro público, mas não por questão de nível social, mas por questão do ministério da igreja. Então, eu acredito que por ministério pode haver diferenças de igrejas. Eu acredito, por exemplo, numa denominação que ela é como se fosse um pronto-socorro. Ela alcança as pessoas no primeiro momento. E eu acredito que tem igrejas que são tipo já um serviço hospitalar especializado para atingir problemas espirituais específicos. Então, assim eu acredito. Em necessidades específicas podem haver denominações diferentes, mas não Agora, com relação social. a estilo, por exemplo, né? Eu tenho 3 filhos, né? Outro dia eu estava até com a minha esposa aqui, a pastora Silvia estava
né, batendo papo, ela até contou isso, né? E muitas pessoas vieram me procurar depois e falaram assim, mas é verdade que na sua casa é assim? Eu falei, ué. Eu tenho 3 filhas, né? 3 filhos, 2 moças e um rapaz. A minha mais nova, a Mari, frequenta a Lagoinha, né? A mais velha, que já casou, frequenta a Batista Central. E o do meio, o Mateus, ele frequenta a presbiteriana e é seminarista presbiteriano. Agora é interessante porque, por exemplo, o Mateus, que é o do meio, ele foi criado na igreja presbiteriana, eu era missionário da igreja presbiteriana, mas tem muito a ver até com o temperamento do Mateus. O Mateus é mais contido, você entende? E quando a gente vai, por exemplo, eu vou visitar a igreja que ele é membro, é muito interessante, a gente pega o inário, os bancos são de madeira, pega o inário, né? Aquela coisa bem reverente, aquela liturgia mais formal. E o Mateus se sente super bem porque ele é assim. Né? Já a Mari, né, que frequenta a Lagoinha, a Mari é muito mais expansiva. Então, assim, né, quando eu vou na igreja local da Mari, né, a Lagoinha Bairro que ela frequenta, o culto é completamente diferente. Eu acho que também tem um pouco disso, né, de temperamento seu. Acredito, temperamento. Com certeza. Uma das propostas, tem gente que acha ruim sermos muitas denominações, né? E um dos propósitos, né, Efésios 3 também, se não me engano, vai falar da igreja, é mostrar a multiforme né, sabedoria, graça de Deus, né? E o ser humano, ele só vai funcionar num local onde ele se sentir incluído. Isso. Né? Então, respeitado, aceito. Então, para que eu exerça o meu chamado, o meu ministério, eu preciso entender que eu sou parte. Isso, socorro. Quando eu não entendo, às vezes, que eu sou parte, então a igreja, ela precisa ser determinada em receber, acolher, aceitar e incluir todos. Então, a igreja que tem um estilo de mais, né, o pessoal mais doidão, ela precisa aceitar. Eu, por exemplo, que sou certinho, não tenho tatuagem. Não, você está falando de uma doidão, por exemplo, né? O pessoal sabe que eu tenho o maior respeito por falar doidão. Aqui em Belo Horizonte nós temos o pastor Geraldo, que já veio aqui várias vezes, é da Caverna de Adulão. Olha o nome da comunidade, Caverna de Adulão. Uma igreja extremamente séria, no sentido comprometidos com o Senhor, mas o pessoal alternativo vai cabeludo, tatuado e se sentem super bem. É interessante isso, né? O que não é correto é, por exemplo, eu falar, nessa igreja aqui eu só aceito os cabeludos, ou nessa igreja aqui eu só aceito... Então isso aí eu estou, né, excluindo, estou fazendo o contrário do chamado da igreja, que é trazer e excluir. Mas muitas vezes, mesmo quando eu sou convidado, mesmo quando eles tentam me incluir, eu me sinto, eu sou de outro aquário, né? Então, há um desajuste, e né? Por isso tem a outra igreja, a outra denominação. Graças a Deus. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.